Bom dia, oitavo ano. Segunda aula do dia. Show preguiça. Como vocês perceberam, hoje eu tô aqui com o microfone, porque alguns não, falaram que o som tava com bastante ruído. Depois eu percebi que quando eu teclo, pelo som sair pelo computador, sem o fone, aparece aquele tac, 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 né, digitando. Então, fica aparecendo aquela minha risada no grupo, uma coisa que não dá para entender. Mas enfim. Cá estou com o microfone, espero que esteja melhor o áudio, porque eu fiz com carinho. Fiz com carinho que ele comprar um fone de ouvido. Enfim. Pessoal, hoje nós temos aula de literatura. Ontem nós tivemos já duas aulas gravadas, a primeira foi de introdução e de teste, e a segunda foi com conteúdo específico. Todas as gravações agora vão ser com conteúdos específicos. Gente, não deixa para comentar, não deixem, desculpa, de comentar as dúvidas de vocês. Se você ficar com alguma dúvida, hoje eu li um aluno lá, aluno falando assim, não tem dúvida, porque a gente sempre entende. Mas, gente, eu preciso desses feedbacks, eu preciso saber se vocês realmente entenderam. Por quê? Porque o tio só está aqui por vocês, para explicar para vocês. É vocês que têm que entender, tá bom? Sobre o uso da plataforma dessa maneira, eu acho que está dando muito certo, e o tempo está sendo cronometrado para que dê. No vídeo da aula passada, teve um de 36 minutos, com 4 minutinhos de leitura ali, então deu o tempo certinho, se o aluno não entrou atrasado. E o outro, que o vídeo foi de 20 minutos, teve mais 20 minutos para vocês fazerem os exercícios. Depois eu vou pedir para alguém de vocês, representante da sala, eu acho que é a Ana e o Gabriel. Vou pedir para que os dois entrem em contato comigo, ou um dos dois, para me falar, a sala conversar ali, a ver até onde vocês conseguiram fazer mais ou menos daqueles exercícios que eu falei. Que eu não solicitei de língua portuguesa, eu envio, mas eu vou solicitar. Hoje nós estamos em aula de literatura, tá bom, pessoal? Primeiro, vou falar uma coisa para vocês. Já ouviram isso aqui? Até que durou, me diz o porquê. Perdeu tanto tempo aqui. Te faço um favor, melhor eu sumir. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por causa. Pessoal, a literatura tem um poder maravilhoso, viu? Porque eu não gosto desse estilo de música, mas através da literatura, que é a letra da música, eu tô curtindo pra caramba. E eu sei que tem gente que é fã do Péricles, é Péricles que chama o nome? E a literatura tem esse poder pela letra. Eu gostei de um estilo musical que eu não curto. Olha só como isso é bacana, né? Pessoal, vocês têm para me entregar o capítulo 6, né? Vocês enviaram. E nós temos que fazer aquelas. Estou só procurando uma coisinha aqui. Nós temos que fazer aquelas propostas. Então, o que, que hoje eu vou fazer? Eu irei explicar as propostas para vocês, tá ok? E explicando as propostas, vocês poderão fazer com maior tranquilidade. Nós vimos tudo da literatura indígena, aquela questão de justaposição, tá? Telurismo, metáforas, nós vimos. Vimos dissertação escolar, é difícil fazer uma dissertação escolar, e as propostas estão falando quase tudo da mesma coisa, que realmente a dissertação escolar. Dissertação escolar, ela vem calhar muito com a matéria que vocês estão estudando. E todas as salas estão estudando o mesmo conteúdo, que é notícia. Óbvio que cada uma estuda dentro de uma abordagem, de um jeito diferente, mas vocês vão estudar notícia, estão estudando, na verdade, notícia nesta matéria de literatura. E você tem que ficar bem claro uma coisinha na sua cabeça, que você tem que detalhar as coisas quando você for escrever. Ou
você detalha de um jeito que você seja... Até vai parecer contraditório o que eu vou falar, mas vocês vão entender. Você pode detalhar, mas ao mesmo tempo você tem que ser objetivo. Você não pode encher linguiça, tá? Essa é a palavra correta. Então, se você for escrever um texto, for dar uma resposta na prova, você não vai ficar ali um rodeio, aquela coisa. Tô falando nada com nada, tô fazendo discurso da Inês Brasil, tô fazendo discurso de qualquer outra figura aí que vocês sempre mostram memes, essas coisas do tipo. Tá, pessoal? O argumento de vocês tem que ter coerência e coesão. O que é coerência e coesão? Começo, meio e fim. Tá ok? Então, se o seu texto tem começo, meio e fim, significa que o seu pensamento tem começo, meio e fim também. E nessa questão de começo, meio e fim, você não pode se perder. Se você começou a falar que a bandeira do Brasil tem um fundo verde, você tem que terminar falando que a bandeira do Brasil tem um fundo verde. Você não pode começar falando que tem um fundo verde e terminar falando que a bandeira do Brasil tem predominância da cor azul. Entende? Que você está sendo contraditório com você mesmo. O seu leitor, ele vai pensar o quê? Poxa, as pessoas não sabem o que ela está falando. E aí não vai levar a sério o seu texto. Passou um mosquito aqui agora, que susto. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela. Vamos lá. Aqui para mim foi a tela, tá? Então eu vou dar exemplos para vocês aqui. Ok. Vocês estão escrevendo um texto e precisam ter coerência e coesão. Vamos buscar auxílio do nosso amigo Google, que é o nosso dicionário. Eu não vou falar para vocês pegarem dicionário em casa, porque a maioria não deve ter dicionário, mas o Google, ele tem o dicionário. Vamos buscar primeiro o significado de coerência. Coerência, qualidade, condição ou estado de coerente, ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias, relação harmônica, conexão. Significa o quê? A minha professora, na faculdade, ela me dizia uma coisa que eu ficava encantado. Depois que eu comecei a aprender sobre isso, eu fiquei mais encantado ainda. Olha só, nessa segunda definição. Ela me dizia que o texto é igual uma costura, é igual fazer tricô. Vocês já viram alguém fazer tricô? Ela vai ligando linha com linha. A costura é a mesma coisa. Ela disse que, ela me dizia que dizer para a sala, né? Que um texto é a conexão de uma palavra com outra palavra, de uma frase com outra frase, de um parágrafo com outro parágrafo. E se você pensar que o seu texto é uma costura, você não pode, de maneira nenhuma, fazer o quê? Ser contraditório. Por quê? Se você for contraditório, significa que você está costurando tudo para a esquerda e de repente a sua agulha veio para a direita e você começou a costurar aquilo errado. Então você precisa seguir uma linha, precisa seguir um pensamento. A coerência vai ser exatamente isso. O que é uma pessoa coerente? É que existe sempre a minha verdade e a sua verdade, mas a pessoa vai ser coerente, ela vai entender a situação e ela vai falar exatamente o que está acontecendo com aquela imparcialidade. Uma pessoa coerente, ela sabe do que ela está falando, ela é harmônica, ela tem harmonia na fala dela, ela entende o que ela está falando e faz o outro entender, tá? Pode ver que ali o primeiro é qualidade e condição. Então, uma pessoa coerente é uma pessoa com qualidade. Por quê? Ela é coerente. Ela sabe do que ela está falando e ela demonstra que sabe do que está falando. Agora, vamos ver o que é coesão. Coesão. Nosso amiguinho disse.
Força de atração. Isso na física. Não vamos nem ler que é de física. Ó, figurado. Sentido figurado. Unidade lógica. Coerência de um pensamento, de uma obra. Ó, unidade lógica. Ou seja, aquilo que tem sentido. Coerência de um pensamento. Ou seja, você não vai em nenhum momento dizer que tomar veneno de rato é bom. Você é uma pessoa que tem coesão. O que é a coesão? Você tem sentido lógico, você tem raciocínio, você tem equilíbrio sobre a situação. Então, coerência e coesão é diferente. A coerência faz você ser harmonioso, você ser sempre numa linha, e coesão é aquilo que dá sentido. Então, o que é um texto com coerência e com coesão? É quando a pessoa ela tem sentido, as coisas têm sentido, o que ela está falando tem sentido, e você percebe o porquê tem sentido, porque as ideias e argumentos dela estão todos interligados. Ela está falando uma linguagem o tempo todo. Uma pessoa incoerente é aquela que num dia, eu ia dar um exemplo que eu não posso, que num dia fala que algo é bom, no outro dia fala que algo não é bom, que no outro dia como se fosse assim, uma bipolaridade. Uma hora fala que sim, outra hora fala que não. É uma pessoa incoerente, sabe? Ela não ela pode até saber o sentido quando ela está dizendo isso é bom, ela sabe o sentido. Isso não é bom, ela sabe o sentido que tem. Ela tem coesão, mas ela não tem coerência. Por quê? Ela não fica numa linha só. Ela fica mudando de pensamento o tempo todo. Isso é ter incoerência. Entendido isso? Se não entendido, vocês deixem especificado que vocês não entenderam a diferença entre coerência e coesão, tá bom? Voltando, então, para o que eu estava explicando para vocês. Para você escrever um texto com coerência e coesão, você precisa conhecer uma coisinha que se chama situacionalidade. Nossa, o que é isso? Eita. Não. Aqui não está reconhecendo. Olha, o Word não é atualizado. Vejam que não tem uma definição de dicionário assim, mas olha, eu vou explicar para vocês da melhor maneira possível. A gente vai ler a definição e eu explico. Assim, a situacionalidade refere-se ao conjunto de fatores que tornam um texto relevante para a dada situação de comunicação. Há textos escritos, muitos dependentes da situação, como placas indicativas de direção, de silêncio em hospitais, indicativas de salas e sessões em instituições diversas. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Você chegou na biblioteca, gritando. Você está completamente errado. Por quê? Você não está tendo senso de situacionalidade, de situação. O que uma biblioteca exige, pessoal? Silêncio. O hospital também. Eu vou contar para vocês um caso de quando eu estava estudando na faculdade, aconteceu, e anos mais tarde a professora entrou nesse assunto e eu me lembrei e eu exemplifiquei para a sala. Vocês sabem que os Estados Unidos sofreu o atentado em 11 de setembro, né? De 2001, eu acho. 11 de setembro de 2001. Então, o que acontece? As pessoas, a partir daquele momento, começaram a ficar muito assustadas com atentados e os aeroportos começaram a ter muito mais segurança do que antes. Uma pessoa quis fazer uma brincadeira, quis fazer uma piada, de muito mau gosto, por sinal, e acabou se dando super mal e foi presa. O que ela fez? Ela simplesmente entrou dentro do de um dos aeroportos dos Estados Unidos, no corredor, gritou:
Eu sou o homem-bomba. As pessoas saíram correndo. E aí a polícia foi e prendeu o homem. Ele não era um homem-bomba, ele estava fazendo uma piada. É igual esses youtubers de hoje em dia, que falam, se chegar em 100 mil comentários eu vou raspar a cabeça, eu vou fazer não sei o quê. Era tipo isso que ele estava fazendo. E ele foi preso. Por que que ele foi preso? Por falta de situacionalidade. Ele não entendeu a situação e ele não entendeu que ele não podia exercer, não podia proferir, falar aquele texto naquele lugar. Por quê? Gente, ele estava no aeroporto que eles têm medo de ataques terroristas. E ele dizer que ele era um homem-bomba era simplesmente dizer que ele ia destruir com tudo. Ele foi preso, ele ofendeu a nação. É a mesma coisa de eu chegar numa igreja, numa missa ou num culto, e eu começar a contar piada. O que que acontece? Gente, a situação ali é religiosa, é uma questão de reflexão, de pensamento, de oração. Não é lugar para você contar piada. Imagine só, você começa a fazer... Onde que você tem que fazer piada? No stand-up. Você quer fazer humor, quer fazer comédia? Então faz um stand-up. Cada lugar com a sua representação. Cada lugar serve para uma coisa. Vocês conseguem entender isso? Então, parece uma palavra difícil, né? E é mesmo. Situacionalidade. Aqui tá dando errado, mas é assim mesmo, tá? Situacionalidade vem de situação. Quando você tem que entender a situação, o lugar que você está para você falar alguma coisa. Vou dar um exemplo que eu gosto de brincar, e é o seguinte: quando você passa na fila do Burger King, tem uma. Você passa numa lombadinha e a mulher fala no microfone: qual o seu pedido? Uma vez eu estava com a minha sobrinha e para brincar com ela, a mulher falou: qual o seu pedido? Eu falei: eu quero a paz mundial. O que que aconteceu? Eu fiz uma piada, mas a situação estava completamente errada. Ela estava perguntando qual o seu pedido de lanche. E eu falei, a paz mundial. Se não fosse uma piada, eu seria uma pessoa que não teria interpretado o que ela disse. Eu pedi a paz mundial. A moça riu, óbvio. Pensei que ela ia ficar brava, mas não ficou. Então, isso é situacionalidade, é você perceber o lugar que você está. Por exemplo, vocês estão tendo aula na plataforma. Se eu disser assim para vocês, aqui nós temos que ter regras. Eu não falei onde aqui, mas vocês entendem o aqui. Por quê? Pela situação. Vocês entendem que vocês estão tendo aula pela plataforma, que é o Cubos. Tá entendendo? Então, vocês sabem a situação, o contexto. Então, vocês aprenderam coerência, coesão, situacionalidade e contexto. Mas antes de contexto, deixa eu falar de uma coisa, que é intencionalidade. Intencionalidade vem de intenção. Para comunicar-se com alguém, você tem que ter uma intenção, que é um objetivo. Se você não tiver um objetivo para se comunicar, não tem por que você abrir sua boca, gente. Se você está se comunicando, é porque você precisa ter, você tem uma intenção. Se Maria foi conversar com o João, ela tinha uma intenção. Seja lá qual for, boa ou ruim, mas ela tinha uma intenção. Então, quando você pegar um texto, você tem que tentar perceber qual que é a intenção do seu autor. Em língua portuguesa, nós estamos trabalhando notícia e nós estamos trabalhando as vozes, né? As vozes de narrador, de sujeito, trabalhamos os tipos de narradores, as vozes, nós vimos que tem voz ativa, voz passiva e voz paciente. Então, você tem que entender o que é cada uma dessas coisas. Para quê? Para que você entenda a situação. Se você entende que a voz ativa é aquela que vai ter a ação, você consegue entender que é para você respeitar aquela situação, porque a ação é de outra pessoa. Se o autor ele está dando um conselho para você, a intenção é dar um conselho, ele é a voz ativa. Por quê? Ele está mandando a mensagem.
E nós somos a voz passiva, porque além de estar em silêncio, nós estamos ouvindo e sem ação. A partir do momento que você tomar ação e você concordar com aquela situação, você passa a ser um sujeito ativo também. Um sujeito não, uma voz ativa também. Então, voz ativa é a que está na comunicação, tá? É aquela que está ligada à ação. Voz passiva é aquela que está recebendo a comunicação. E a paciente é aquela que vai estar dependendo da ação de outra pessoa. Eu vou exemplificar, mas não vou entrar em detalhes, porque isso a gente tem que ver em língua portuguesa. Só para a gente entender. Voz ativa, voz passiva e voz paciente. Então vamos lá. Voz ativa. Eu li um livro hoje. Eu é um pronome, é um sujeito simples, mas lembra que eu falei quando se trata de humanos, você tem uma segunda voz, uma classificação? Então, eu li um livro hoje. Quem leu o livro hoje? Eu. O eu é a voz ativa. Eu li um livro hoje. Quando fala assim, ó, um livro, leu, você está lendo uma história fantástica, né? Um livro igual aquele, Os Livros Voadores do Senhor Modesto Máximo, que eu passei para vocês. Um livro leu suas páginas para mim, metáfora, para mim. Prestem atenção. Apesar do livro estar com a ação, eu não posso dizer que ele tem voz ativa. Por quê? Porque ele não é humano. Quem que é humano nessa história? Eu. Mas eu estou com a ação? Não, eu estou recebendo a ação de alguém. Então a minha voz é passiva. Existe alguém ali, mas existe um humano, mas ele é passivo. Por quê? Ele está recebendo a ação de outra pessoa, tá ok? A voz de outra pessoa na comunicação. Isso a gente vai lembrar da primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Primeira com quem fala, com quem escreve. A segunda, com quem se fala, com quem escreve, e a terceira, de quem fala e de quem escreve, tá bom? E a voz paciente? Por exemplo, o Jonathan estava pensando que os livros leriam para ele. Percebam que o meu sujeito humano, ele só está pensando, ele não está tendo ação nenhuma. Agora, os livros também não estão tendo ação, mas o Jonathan está esperando que os livros leiam para ele. Então ele é um sujeito paciente, uma voz paciente. Por quê? Porque ele precisa da ação de outra para dele se completar. Então o pensamento dele só se concluiria, só seria realidade se os livros de fato lessem para ele. Como os livros não leram, ele foi uma voz paciente, ou seja, precisava da ação de outra pessoa e isso acabou não acontecendo, tá? Eu falei para vocês que iria explicar de contexto. Quero a definição do dicionário. Contexto. Definição. Então vamos lá, ó. Vamos já para a segunda, que é a correta. Conjunto de palavras, frases ou texto que precede ou se segue a determinada palavra, frase ou texto e que contribuem para o seu significado. Encadeamento de discurso. O que é encadeamento? Imagina um monte de cadeado cruzando, assim, se você fosse cruzando um monte de cadeado, ou fazendo igual você coloca um clipe dentro do outro. É a costura que eu falei para vocês, pessoal. Contexto é quando você costura, é quando você tem coesão e coerência. Então, só recapitulando, coesão, coerência são distintas. Qual é a distinção das duas coisas? Esse vai ser um dos exercícios que eu vou deixar para vocês aí. E tudo isso faz o contexto. O que é o contexto? A costura, a amarra, uma linha, né? A pessoa que não tem coerência significa que ela fica mudando de opinião. É uma pessoa incoerente. Ela não sabe o que ela está falando. Ela se perde no que ela está falando. Uma pessoa que tem coesão é que ela sabe o sentido do que ela está falando. Percebam que uma pessoa pode ter coesão e ser incoerente. Olha, eu posso estar falando
Eu posso estar tendo sentido, vendo sentido no que eu estou falando, mas sendo incoerente. Imaginem, vou dar um exemplo, fora da língua. Imaginem, eu estou dando aula para vocês do 8º ano, colégio seletivo. Estou com o uniforme do colégio seletivo. Imagine que eu estivesse com um colégio a camiseta de outro colégio. Pensem só. Eu estaria dando aula para vocês, falando com o 8º ano do colégio seletivo, tendo sentido no que eu estou falando, mas a minha vestimenta seria incoerente. Por quê? Eu não estaria usando o uniforme proposto pela escola para que eu desse aula no colégio. Isso é ter coesão e ser incoerente ou ser coerente. E a mistura das duas coisas, quando a pessoa consegue ter coesão e coerência, ela tem contexto. O contexto é a amarra que o texto faz, tá? Nós vamos aprender essa questão de encadeamento, porque nós vamos ter ligações de palavras. Assim como existe preposição, que eu não sei, e foi matéria de vocês no 6º, 7º ano, mas eu vou fazer uma revisão com vocês. Ah, detalhe, já comentem para mim se vocês aprenderam sobre isso que eu acabei de perguntar, sobre preposição. O que é preposição, para que ela serve? É aquela palavrinha que une duas palavras. Só comentem embaixo depois para mim também alguém, os representantes. Vou deixar assim representantes, porque assim todo mundo não precisa comentar, tá bom? Mas se os representantes não comentarem, alguém perceber, comente. Pessoal, eu vou interromper o compartilhamento e de explicação é isso, porque agora vocês irão fazer uma atividade que vai estar aí no roteiro, tá bom? Vocês estão na segunda aula, terão outras aulas, então boa aula para vocês, tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã, tá bom, galerinha? Beijo, beijo, saudades de vocês. E Péricles é bom. Tchau, pessoal.